de ter uma alma viva com ela. Desta casa não sai ninguém. Queira Deus que não pegue ela também. É melhor eu ir. Pelo amor de Deus, meu pai. O grupo começou com um rapaz do Brasil que veio de Erasmus chamado Eduardo Machado. Ele trabalhou com o Fábio e com a Filipa Tomé Papinha numa cadeira da universidade. Conheceram-se profissionalmente, sobretudo o Fábio e o Eduardo Machado, e decidiram de repente montar um grupo, juntar elementos para criar um grupo de teatro. E surgiu então o primeiro elenco do primeiro trabalho do Faísca. Sentimos necessidade com este trabalho de arranjar um nome ao grupo para nos podermos apresentar para fora e termos a possibilidade de nos inscrever a festivais, a pequenas coisas que facilitassem a apresentação do nosso projeto. Aí surgiu o nome Faísca, em diversas conversas, nomeadamente no Facebook, brincadeiras de conjunção de palavras, mas então arranjamos um nome que eu acho que é significativo, tendo em conta a condição do teatro hoje em dia, que é nós precisamos de fazer faísca para o público, para junto dele. É mesmo aquela ideia de raio, faísca, romper. Nisto começámos a fazer a primeira peça do grupo, que se chamava Braseiro, de Marcos Barbosa, e com ela tivemos a oportunidade de atuar na Bruxa Teatro, cá em Évora. Depois conseguimos ir representar o grupo ao FET, que é um festival de teatro no Brasil, em Minas Gerais. Por acaso, uma coisa curiosa, fomos os primeiros estrangeiros a ir ao festival. Neste âmbito de festival do Brasil, tivemos a oportunidade de ver grande diversidade de teatro, conhecer pessoas, foi uma grande experiência tanto a nível profissional como a nível social. Esta experiência do Braseiro deu-nos força para então continuar, e é por causa disso que nós ainda estamos a fazer propostas para continuar com o grupo, porque eu acho que é uma boa iniciativa para quem está a começar e para quem quer ter, de certa forma, alguma autonomia. É assim. Entretanto, o Eduardo teve de voltar para o Brasil e nós precisámos de continuar o trabalho. Começámos por montar outras duas peças, uma que se chamava Palavras Encadeadas, no âmbito da cadeira de área de projeto em teatro, em que fizeram parte do elenco o Fábio Vaz e a Filipa Tomé. Ao mesmo tempo foi-se montando outra peça que se chamava O Cego e o Louco, em que o elenco fazia parte o Fábio Vaz e eu próprio. Com essa peça tivemos a oportunidade de ir montá-la ao Teatro Garcia de Rezende, e as Palavras Encadeadas foram montadas aqui na Universidade e nas Caldas da Rainha. Foram o projeto escolhido para ir lá representar a Universidade. É assim, ao criarmos um grupo também estamos a aprender mais sobre o teatro. Estamos, como se costuma dizer, com as mãos na massa, não é? Tipo, nós na escola temos bases, mas aqui tínhamos que fazer tudo por nós, e o ator, eu acho que tem que pensar assim, tem que pensar na produção, na cenografia, pronto. E nesse sentido o Faísca foi positivo. Depois também criámos pensando que cada vez é mais difícil nós acabarmos uma licenciatura, pegarmos no nosso currículo e batermos de porta em porta nas companhias. E pensando nisso, decidimos criar um grupo nosso, de amigos, e então, nesse sentido, surgiu o Faísca, também como forma de reinventar o nosso futuro, não é? Pronto, criar o nosso emprego, criar o nosso produto, não é? E então, pronto, surgiu o Faísca. E o que é que se faz?
Deixa eu imaginar para onde é que nós vamos. Tenho um caminho a pensar. Já sabes de alguma coisa? No início começamos com a figura presente do encenador, que era o Eduardo. Entretanto, o Eduardo teve que se ausentar porque teve que voltar ao Brasil e à sua vida. Nós agora estamos com iniciamos um método de trabalho diferente, que é extremamente autónomo. Nós, atores, somos atores, mas também encenadores de nós próprios. E o que é uma visão complicada, porque é muito difícil de fazer e ver. Mas pronto, então tentamos nos concentrar nesses dois focos importantes. Quase que de espetáculo para espetáculo tem sido um bocadinho diferente, não é? Apesar de termos começado há pouco tempo, não temos um método definido, porque o objetivo também não é ser uma coisa definida, é nós irmos descobrindo ao longo do percurso, porque somos jovens, estudantes, e então ainda estamos a descobrir o que fazer. E também, se calhar, seguirmos um determinado estilo de fazer as coisas é uma limitação, não é, para a criação. E então, vamos descobrindo. Até agora temos trabalhado textos de autores, textos escritos, não textos criados por nós, porque achamos que ainda estamos numa fase em que, para iniciar e para dar uma boa continuidade ao grupo, é importante ter um texto de um autor e não o nosso. A gente começamos a ler, a ver propostas, a ver o que dá, o que não dá, o que é possível, o que é que não é possível, o que é que se enquadra, o que é que não se enquadra. E estas propostas são colocadas na mesa, perante o grupo, e entre o grupo lê-se as determinadas propostas e depois escolhe-se, entretanto, uma. E aí começamos a trabalhar dramaturgicamente, ou seja, analisamos o texto, analisamos personagens, analisamos características, o que se pode usar neste respectivo texto, o que não se pode usar, enfim. E depois passamos então para a fase da improvisação em cena. Dentro dessa fase de improvisação existe uma fase que é conhecer o espaço, dá-lo vida, com cenografia e tudo mais. Depois, dentro deste âmbito de improvisação, criamos também possíveis relações entre as respectivas personagens. E depois entramos na fase do texto, e da fase do texto existe uma junção entre tudo o que foi criado em improvisação e entre o texto. E então assim vamos fazendo cena a cena, cena a cena, cena a cena. Eu vou ser-te sincero. Não costumo tirar os olhos das minhas vítimas, mas tirei daquela gorda ali porque era Natal e eu estava transtornado. A minha mãe passou a noite inteira a insultar-me e eu não suporto que me insultem, por isso meti-te essa maçã. Põe-me nervoso. Altera-me. Incomoda-te a maçã? Melhor? O que mudou durante este ano foi para já um grande alargar de horizontes e receber conhecimentos também e bases para teatro. A universidade pode ser bastante importante para nós crescermos como atores porque temos professores, mas é bastante importante sempre descobrirmos coisas fora porque temos outros olhares de outras pessoas, conhecemos novas pessoas, novos métodos de trabalho, não só aqueles que estão aqui dentro da universidade. E em teatro existe um vasto leque de possibilidades para fazer teatro. O mais importante que se pode tirar deste grupo é a capacidade que nós tivemos que criar de maturidade face ao profissionalismo e face também à autonomia. Nós, como pessoas que trabalham em teatro, é muito importante ter noção do que é preciso para criar um projeto por nós próprios. Isso é autonomia. Dá-nos também uma noção do que se passa lá fora quanto àquilo que é necessário para nós, bases, licenças, o que é preciso, o que é que não é preciso, como é que vamos colocar a proposta para apresentarmos em determinado teatro, a determinado artista, como é que podemos
mostrar o nosso trabalho, como é que podemos passar do aqui para lá. Isto dá-nos uma noção e uma importante consciência do que nós precisamos de fazer por nós próprios para querer fazer teatro. Uma vez mais, quem quer jogar comigo às palavras encadeadas? Ninguém. Não há ninguém que queira jogar comigo às palavras encadeadas? Não posso. Tu não podes. Tu não podes. Eu creio que sim. Eu estou convencido que sim. Quem quer jogar comigo às palavras encadeadas? Sobretudo nós queremos é trabalhar, não é? É fundamentar os nossos conhecimentos, é passar uma mensagem, apesar de tem sido difícil conciliar as duas coisas, a escola e o Faísca, então às vezes criamos um espetáculo e depois é difícil continuá-lo, porque levá-lo para fora daqui, porque temos sempre a universidade, é sempre muitos trabalhos e muitas coisas, e então enquanto não é possível nós continuarmos com um espetáculo por outros sítios, fazemos um espetáculo, apresentamos, tentamos ir, torna-se difícil e então começamos outro espetáculo, pelo menos os 4 primeiros, mais ou menos que foi assim. Acho que o grupo pretende marcar a diferença na medida em que somos neste momento 4 jovens a querer fazer teatro. É uma força de vontade inexplicável e é uma força de vontade que eu sinto está muito pouco presente naqueles que dizem quererem ser atores e naqueles que dizem querer ser profissional em teatro. Acho que é uma força de vontade brutal, uma necessidade de fazer, uma necessidade de não haver tempos parados, uma necessidade de nunca parar de representar. É nisso que nós podemos marcar a diferença. Somos jovens neste momento, somos atuais estudantes de teatro e, como tal, não nos contentamos só com aquilo que a universidade nos dá. Tentamos sempre para além de. Acho que é aí que nós podemos marcar a diferença. Ninguém podem olhar para nós e ninguém pode dar nada por nós, porque, coitados, são jovens ainda, inocentes e tal, ingênuos face a este mundo. E damos a entender que não. Damos a não só entender como realmente não. Nós queremos fazer e, neste sentido, é belo a vontade de querer fazer e de acreditar. Para nos afirmarmos no teatro, é mais fácil afirmarmos-nos em grupo do que individualmente. É mais fácil eu ter um projeto assinado por um grupo que já tem um certo historial e depois conseguir prosseguir, conseguir avançar, do que sozinho. Por exemplo, no Garcia de Rezende, provavelmente eu e o André não tínhamos conseguido chegar a esse teatro sem a assinatura do grupo. Então, quer dizer, com o grupo é muito mais fácil nós afirmarmos no mercado de trabalho. Eu ir a uma entrevista, dizer o que fiz na universidade e dizer que criei um grupo e dizer tudo aquilo que fiz com o grupo, acho que é muito mais fácil de eu me afirmar no futuro. Eu vou conseguir. Não vai. Não! Não vai, não! Se vocês os três morrem, imaginem o que é que me fica! Não é questão de querer, vou só pagar o que devo. Como ator é um trabalho mais meu, não é? É a minha visão mais da coisa, é a minha posição sobre o teatro. E depois, temos que fazer tudo, não é? A cenografia, tudo, está tudo em nosso encargo. E então é uma aprendizagem muito grande, não é? Eu acredito que está difícil para trabalhar no teatro como ator, é difícil, então temos que ter outras bases. E nesse sentido o Faísca tem sido importante, não é? Porque estabelecemos muitos contactos com teatros e autores e é uma experiência, estamos a aprender. Eu acredito que a melhor maneira de aprender é ir fazer duas coisas e nesse sentido acho que é um aprendizado muito grande e tem sido uma conquista muito grande. Para além de termos encontrado todas essas bases, também é uma forma de nos prepararmos para o que vem no futuro, porque com o grupo poderemos ganhar autonomia, porque temos de pensar em ter contactos com os autores do texto para termos acesso aos direitos de autor
por exemplo, que são bastante importantes para o grupo, e por isso é que, por enquanto, ainda fazemos textos que não sejam de autores muito conceituados, porque seria bastante caro e o grupo não tem possibilidades para estar a arcar com esse tipo de peças. No entanto, isso também é uma forma de descobrirmos novas peças, que também podem ser interessantes, de autores não muito conceituados, e isso também é uma forma de trazer o trabalho deles para outros lugares. E o nosso também transforma-se no trabalho deles para outros lugares, o que também é bastante interessante. Dá-nos uma noção importante do que é realmente difícil fazer teatro, mas que não é impossível. Basta ter força de vontade, basta querer e ser-se dedicado e empenhado naquilo que se faz, que é possível fazer-se teatro. E acho que, para além de ser uma experiência que obviamente que cresce, nós crescemos profissionalmente com ela, crescemos pessoalmente com ela ao lidarmos uns com os outros sem aquela figura presente, pensador, dá-nos autonomia, independência e capacidade de olhar e criar do nada. E é isso, dá-nos maturidade. Eu acredito que quando nós sairmos daqui, devido ao Faísca, vamos ter uma maior consciência do que é necessário fazer para ter-se teatro, da luta que é e do complicado que pode vir a ser, mas não é impossível. Dá-nos esperança também. É uma experiência assim, esperançosa, coisa. Não é difícil fazer teatro. Fala de sempre vamos embora. Ele que fica com a terra daqui deve gostar. Essa terra é minha. É isso, em relação ao futuro, eu pretendo continuar com este grupo. Eu acho que é o que eu disse, não é? É difícil nós batermos à porta de companhias e entrarmos. E então vamos tentar essa possibilidade da mesma, mas com o nosso grupo. Com as nossas visões, com as nossas opiniões, com as nossas posições. Acho que é isso. Foi isto que é isso. Ok, podemos ser autores a solo, mas isso não significa que não possamos dar continuidade ao grupo. E é esse o nosso propósito. Por exemplo, o Fábio, este ano, vai sair de Évora, vai embora. Mas isso não é um motivo de pronto, o Fábio vai embora, a Ana Isabel vai embora e como tal o grupo vai acabar. Não. Pretendemos continuar a dar nome ao Faísca, independentemente de uns estar na outra ponta do país, outros continuar aqui, outros continuar ali, estar ali e tal. E isto pode de certa forma nos ser útil na medida em que o Fábio está num cantinho do mundo, pretende fazer algo usando o nome do Faísca, em simultâneo eu, por exemplo, o André ou outras pessoas estaremos cá com outro projeto do Faísca diferente, mas continua a ser do Faísca. Então o Faísca estará presente em diversos cantinhos do mundo. Talvez vai ser triste separarmos como grupo, obviamente, porque criamos ligações muito fortes, tanto a nível pessoal como a nível de trabalho, mas acho que para o crescimento e desenvolvimento do nome do grupo pode ser uma etapa interessante que esteja agora a recomeçar. Por exemplo, o Eduardo Machado foi para o Brasil, mas ainda continuamos em contacto com ele. Ele costuma dar ideias para os textos e digamos que o grupo simplesmente expande-se pelo mundo, mas não termina porque as ligações entre nós continuam vivas. Primeiro é a vontade de querer fazer e a vontade e o facto de se acreditar no grupo. Acho que é muito importante. Querer dar continuidade ao grupo e acreditar que isto realmente vale a pena é essencial. Pronto, e é a partir desta base que nós vamos tentar sempre dar continuidade ao grupo, mesmo não estando fisicamente juntos uns com os outros. E neste sentido também é
É o nosso plano por agora. Por agora estamos concentrados no vamos e aproveitar que estamos todos juntos agora, colados uns aos outros e trabalhar. Depois, com a ideia, sempre com a ideia presente de que nós vamos dar continuidade ao grupo, mesmo estando o Fábio longe, ou a Ana Isabel longe, ou eu longe, ou a Ana é longe, enfim. Mas qualquer projeto que nós fizermos individualmente, dar nome a um grupo. Podemos ser atores a solo, mas juntos não só. Olhe lá, vó! Não está vendo o fogo? Para o meu irmão, o inferno já caiu.